Olá, todo mundo, bem-vindos ao canal Quem Sabe, bem-vindos a mais um Papo de Amigos. Nosso Papo de Amigos, agora a gente vai fazer um esquema bem interativo, onde eu vou trazer sempre uma pessoa, alguém com bastante conhecimento em determinadas áreas, sobre educação, sobre tecnologia, sobre vários outros assuntos. E hoje o assunto é educação, novamente. Eu acho que é importante a gente frisar, nossos filhos hoje em dia estão presos, estão dentro de casa. Esse cenário não deve mudar com o tempo. Muito provavelmente esse cenário vai continuar, esse cenário vai evoluir. A gente vai ter um novo mundo. A gente já está tendo um novo mundo hoje, né? A gente anda de máscaras no meio da rua, né? A gente está em 2020 agora, então a gente vê que a gente anda de máscara, a gente anda todo mundo de uma forma totalmente diferente do que a gente andava no Rio de Janeiro. Tá? Então o EAD ele veio para ficar, ele era um conceito, ele era muito usado. Ele era usado até antigamente, mas hoje vai ser muito mais, e acredito que ele vai se solidificar ainda mais. Eu trouxe um amigo meu aqui para a gente falar sobre educação à distância. Ele tem um projeto que é o EAD à distância. Tá? Ele vai falar um pouco, vai se apresentar, ele vai falar um pouco dele, vai falar um pouco da carreira dele, e a gente vai debater bastante esse lado de educação que eu acho importantíssimo para todos nós. É contigo agora, se apresente, seja bem-vindo ao canal. Obrigado, Marcos, pelo convite. Bem, para quem alguns aí já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou Jean, sou da cidade de Engenheiro Paulo de Frontin. Hoje eu estou aqui para falar do E à Distância, mas além do E à Distância, eu também sou CEO do Prisma Solutions. Estou com o projeto Genes, da Startup Rio, aprovado aqui na seleção de 2020. Mas vamos para o que interessa, vamos falar de educação. Bem, hoje vivemos um novo normal, não é mesmo, Marcos? Sim, com certeza. É outra coisa, né, cara? Hoje nós somos online, totalmente online, de forma forçada, né? Sim, e a gente percebe que esse de forma forçada, tem muitas pessoas que estão no desespero porque está tendo que usar a tecnologia da noite para o dia, está tendo que se aderir a ferramentas. E aí, quando você fala de educação, de tecnologia, você começa a falar não só dos alunos, mas dos professores, e isso está virando um desespero para muitos. Então vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho do E à Distância e falar como é que a gente vem trabalhando em cima desse desafio que tem sido para os professores, para os alunos. Bem, o E à Distância ele surgiu no início da pandemia. Ele já era um projeto antigo, um projeto que a gente já vinha trabalhando, eu e minha sócia Elisângela. Só que aí, com a pandemia, assim como com muitos projetos, ele foi um empurrão para a gente poder tirar isso do papel e pronto, está aqui. E quando a gente criou o E à Distância, a princípio ele era para ser só uma plataforma online, uma plataforma onde a gente pudesse estar trazendo a sala de aula para o mundo virtual. Só que, como a gente costuma dizer, né, como um ditado muito conhecido, os bons copiam e os melhores... Quer dizer, os bons criam e os melhores copiam. Só que não é só copiar, é copiar e inovar, que é você trazer o diferencial. Então, qual é o diferencial da distância para a gente estar trazendo hoje? Hoje a gente começou com a distância e falamos, legal, temos uma plataforma, mas do que adianta ter uma plataforma onde os professores estão sendo forçados a usar uma tecnologia que eles não têm o hábito e o costume de usar? Então, vamos fazer além. Além de criar uma plataforma, vamos hoje criar ferramentas, metodologias ativas e ensinar esses professores a usar a ferramenta. E daí a gente começou a criar parcerias. Hoje o E à Distância ele tem parcerias com a Uncime, onde a gente está fazendo um curso de letramento digital e formação curricular com 300 professores de todos os estados. E aí a gente começou a ver o quanto isso tem sido importante para a formação dos professores nesse modelo de educação online. E uma coisa que você falou agora bastante interessante, você falou modelo de formação dos professores. Eu tive uma conversa há pouco tempo com um professor de informática, inclusive, né? Ele estava comentando que os professores não estavam capacitados, que teve muito que teve depressão, muita gente que chorou, que entrou em desespero,
Porque o que acontecia? O professor, ele até conhecia um pouco de computador. Alguns até tinham uma certa intimidade com o teclado, né? Porque fazer uma prova, alguma coisa assim, mas, cara, era o básico. Era simplesmente o básico da coisa. Eles não passavam disso, né? Não saíam desse lado do básico. Agora não, eles são obrigados a ser digitais, eles são obrigados a ser online. Isso deixou os caras em desespero. Porque eles estavam acostumados, como você mesmo falou, a gente estava. A gente comentou muito aí, é o olho no olho, né? O olho no olho, ele é muito importante. Então aquele professor estava acostumado com o olho no olho. De repente, ele perdeu esse olho no olho e passou a ser um cara que tem que fingir que ele é um ator de televisão. Né? A gente brinca, né? O cara virou aquele best actor, né? O cara que vai ganhar o Oscar. Né? Então, sim, verdade. é isso. E como é que você sentiu isso no momento que você lançou a plataforma e pegou esse pessoal? E o que você sentiu nessa galera que entrou aí pra você? O Marcos, falando dos professores, exatamente conforme você falou, e indo um pouco mais além, né? Teve professor que falou: Jean, olha a minha situação. Como é que eu vou dar aula para o meu aluno online, onde ele entende mais do que eu de internet e ele acaba me dando aula sobre tecnologia? Então, teve professores que conseguiram se adaptar bem a esse cenário, teve professores que acharam isso um pouco de constrangimento, vergonha, um professor não conseguir se aderir a esse novo normal. Então, isso mexeu muito com o psicológico dos professores. Mas é aquilo, a gente tem que se adaptar num ritmo que seja adequado para cada um. Mesmo que estamos sendo forçados, não adianta, porque a coisa não funciona. Então, esses professores, eles procuraram ir à distância, buscaram parceria com o Instituto Federal também. Hoje temos parceria com a Fiocruz e diversos outros parceiros, e viram qual é a melhor forma que eles têm para estar se adaptando a esse novo normal. E eles pegaram e passaram as dores deles. Eu não sei usar a internet, tinha professor que não sabia abrir o Zoom, que é uma ferramenta de conferência. Então, o que a gente fez? Fica tranquilo, a gente está aqui para te ensinar. Não, e aí, com certeza. Criamos uma live, um curso através de live todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, pelo canal do E à Distância. E temos o curso também dentro da plataforma. Mas isso estamos falando de professores, Marcos. Agora vamos falar dos alunos também. Que eu acho bastante importante. Você falou agora, muito interessante. Eles estão dando aula para a geração Y. Estão dando aula para a geração newborn, né? A geração que tá agora começando, que está saindo um pouco da Y. Alguns chamam até de geração W. Não sei se você já ouviu falar disso, né? De geração W. Sim. Porque são aqueles caras que são totalmente digitais, né? São aqueles caras que são totalmente voltados para a tecnologia. É o cara do smartphone. Vídeo um dia desses agora, que ele chegou, o cara falou o seguinte: como é que você atende o telefone? Não sei se você já viu isso. O cara falou assim: olha, um cara um pouco mais acima dos 40 anos, eu atendo o telefone assim. Né? Aí o cara falou assim: aí eu pegou um garoto lá de 10, 12 anos, como é que você atende o telefone? Eu atendo assim. É a geração smartphone, a geração que está acostumada a trabalhar digitalmente. E como você falou, agora você vai se voltar para essa geração que está acostumada a trabalhar digitalmente, né? Você falou dos professores que tiveram todo um lado de aprendizagem, todo um problema, né, para poder chegar nesse lado, até porque tem muitos que já são mais velhinhos. Tem muitos que já são mais cascudos, né, podemos assim dizer. E você mudar, sim, talvez, tradicionalmente uma coisa é diferente. Mas fala agora dos alunos que você está comentando aí agora. É exatamente o que você falou, Marcos. Esses alunos, eles são de uma geração que você teve a geração do pessoal que não pegou a tecnologia, a geração do pessoal que iniciou com a tecnologia, e aí você pega os que não pegou e os que iniciaram, eles estão tendo que se adaptar. E você tem a geração que nasceram na tecnologia. E aí, quando você fala desses alunos, você fala dos professores com essa questão do o aluno sabe mais do que eu. E é aquilo, cabe a gente pegar e deixar claro para o professor e para o aluno um modelo, uma metodologia sensacional de educação que temos hoje, a aula invertida. É sensacional você colocar o aluno em papel de professor,
de uma forma natural, que é o que acontece bastante, porque aí você começa a falar de metodologias de aprendizagem que funcionam. Você colocar o aluno para poder atuar na posição do professor e falar: vem cá, Joãozinho, me ensina como é que você faria para, por exemplo, abrir uma conferência e a gente está dando uma aula online. Isso é normal, isso é natural. E os alunos eles gostam de ter esse papel, Marcos, porque faz ele se sentir no controle, faz ele se sentir seguro pelo conhecimento que ele tem e mostra para o aluno que o conhecimento que ele tem é relevante para a área da educação. Que ele não vai usar esse conhecimento só para assistir um vídeo no YouTube, que ele não vai só jogar, ele está ensinando um professor a dar uma aula, entendeu? Sim. Mas isso, estamos falando desses alunos que estão familiarizados com a tecnologia. Mas aí a gente tem uma outra vertente também. Temos os alunos que não têm acesso à tecnologia. E aí são vários cenários. Esse cenário do aluno que não tem acesso à tecnologia, que é um dos cenários que a gente vem tentando atuar também, vou te dar um exemplo. Eu sou estudante de graduação em jogos digitais. E muitas das vezes eu já fiz oficinas para ensinar pessoas a fazer jogos. Presencialmente, legal, você leva o aluno até a faculdade, você vai até aluno e leva seu computador. Mas e online? Como é que você faz com esses alunos que não têm um computador, por exemplo, e vai rodar uma ferramenta para estar codificando um jogo, ou levar uma ferramenta que ele consiga construir um modelo de arte 3D? Como é que você faz? E aí, esse foi o primeiro desafio do E-Distância, Marcos. A gente identificou que a gente conseguia ajudar os professores e os alunos, mas a gente travou nesse problema e fomos pensando. E aí chegamos à conclusão que um ensino colaborativo. Colaborativo, e aí a gente começa a falar de, novamente, metodologias ativas, cultura make, cultura STEAM. Então, quando você pega um grupo de alunos, ele pode, de repente, não ter um computador, mas ele tem um celular. Ou o pai dele tem um celular, a mãe, alguém da família tem que ter um celular, certo? E você pega esse grupo de alunos e leva eles para uma aula online, onde você faz com que eles construam de forma colaborativa um jogo, mas eu aqui, do outro lado da tela, com todo o meu equipamento, conforme eles vão falando, eu vou fazendo, eu vou codificando, e no final da aula, de 1-2 horas, eu entrego o jogo que eles falaram, que eles construíram de forma teórica, é uma forma de você... É uma outra coisa, porque você vê um sorriso na cara deles, tipo, por exemplo, eu não programei, eu não criei um modelo 3D, ou não criei uma arte 2D, mas eu falei como o meu jogo ia ser, eu entendi a lógica da coisa, e aí nosso colega João, ele fala bastante de low code, no code. Sim, eu entendi a lógica. Tem um enorme dele no canal falando sobre isso. Exatamente. E aí agora eu tenho o meu jogo, da forma que eu falei, da forma que eu pensei que esse jogo ia ser. E aí você começa a falar de um outro modelo também. Então, assim, o ensino online, ele veio para ficar. Ele funciona. Basta a gente trabalhar nessa cultura, basta ter mais incentivo do lado dos professores, do lado do governo, do lado de todas as pessoas que atuam nesse cenário para capacitação, para tecnologia, e fazer com que isso se torne novamente um novo normal. Não precisa ser obrigatório. Vamos fazer de uma forma natural. Sim, entendeu? Você falou uma coisa agora bastante interessante. Você falou de governo. Você falou da área pública, né, podemos assim dizer, né? E uma coisa que a gente notou nessa época agora, 2020, né? Que com todo esse problema que nós estamos enfrentando, que, vou ser bem sincero, a gente não vai parar de enfrentar tão cedo. Tá? Por mais que eles falem que aconteceu, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vacina cá, vacina lá, eu não acredito nisso agora, até porque a gente sabe que cientificamente falando isso aí ainda vai levar bastante tempo. Mas você, quando falou de governo, eu sei que a gente notou que teve muito problema de ensino à distância com o pessoal de escola estadual, de escola municipal. Muitos não tinham internet em casa. Muitos, quando tinham alguma coisa, era uma coisa bem incipiente, uma coisa bem mínima, né?
Ou seja, o cara não conseguia. Então tem muito aí que estão parados realmente, né? Então, eu acho que o governo, agora, no caso, para que o ensino à distância funcione de uma forma bem efetiva, ele tem que investir nesse lado, ele tem que investir em tecnologia, ele tem que investir em comunicação, ele tem que investir na parte de trazer todo esse lado de link, todo esse lado de mobilidade mais próximo aos alunos, né? Mais do que dentro da própria escola em si. Sim. Né? Porque eu acho que agora o investimento na escola em si, no físico, está um pouco irrelevante. Né? Você agora tem que partir para o investimento do online. E capacitar os alunos e levar para eles ferramentas e algo que eles possam estudar. Não sei se você concorda comigo. Na verdade, eu não diria nem só agora. Isso já era para estar acontecendo há muito tempo. Sim, mas tinha resistência. Você tinha um outro lado, né? Você tinha o físico. Então, quando eu tenho o físico, para que eu vou investir num ambiente assim? O que eu vou ganhar com isso? Politicamente falando até, né? O que eu vou ganhar com isso? A gente tem que lembrar muito disso. Quando você fala governo, quando você fala estado, município e a federação, você tem que falar de política. Não adianta, você não tem outra coisa. E politicamente, o que eu ganho com isso, né? Então, essa é a pergunta. Infelizmente, é triste isso, eu concordo, que se não vem interesse político, a coisa não anda. Esse é um cenário triste, a gente sabe que é assim que funciona. Tanto é que você geralmente vê algumas coisas acontecerem só quando está perto das eleições. Então, é um roteiro. Isso já é um roteiro que todos já estão acostumados, não tem novidade nisso. Mas aí, falando dessa questão de incentivo, veja bem, a gente tem... Agora a gente vai falar de cenários. A gente tem o cenário do professor concursado, que alguns ainda puderam parar, estão aguardando o presencial voltar, não aderiram ao sistema online por causa também do governo. Então a gente tem muitas escolas paradas por causa disso. A gente tem uns que foram forçados a aderir ao online, mas a gente também tem os particulares. Sim. Então, eu tenho colegas professores que eles falaram, a gente não pode parar. O físico parou, mas se eu não der aula online, eu sou demitido. E aí você pega um professor que nunca deu uma aula online e da noite pro dia ele tem que dar aula online, porque o emprego dele depende disso, porque diferente do concursado, ele não tem essa opção de dar uma freada, respirar e... Então, imagina como é que fica a cabeça desses professores. Aí a gente fala de preparo. Não é só a educação online. O sistema online já existe há muito tempo. A gente já tem, por exemplo, faculdades online há trocentos anos, vamos dizer assim, anos. Enfim, por que não houve incentivo antes da parte do governo para capacitar esses professores? E aí eu vou um pouco mais além, eu vou falar de cultura agora. Por que esses professores também nunca se sentiram motivados a se capacitarem para o sistema online? Aí você fala da resistência. Que a rotina... Físico, né? Como a gente falou, tem o físico. Para que eu preciso disso? Não, e sem contar que assim, todos os profissionais, mas hoje estamos aqui falando da educação e de professores, levam trabalho para casa. Então você pega um cenário que você tem que ir na escola, nem sempre é perto de onde você mora, você tem que dar aula, aí você tem que ir para casa, você tem que corrigir a aula que você deu, as provas, montar plano de aula. Então, assim, não é simples falar por que não se preparou, não estudou o sistema online. Não é simples. Então é a questão que você falou, falta um incentivo do governo. Sim. E infelizmente isso só vai acontecer quando o governo enxergar que a educação é que faz toda a diferença. Enquanto eles não enxergarem dessa forma, a gente não consegue. O que é na realidade? Você está falando assim dos professores, né, da parte do online. Então, o que eu falei, volto a frisar, o físico já existia. E é uma coisa que o pessoal, muito em empresa, você ouve bastante, é o famoso pensar fora da caixa. Né? As pessoas, enquanto você não precisa... Você não pensa fora da caixa. Tá bom como está, deixa como está. Conhece aquela famosa técnica do futebol? Em time que tá ganhando não se mexe.
É a zona de conforto, né? Exatamente, a zona de conforto, é praticamente a zona de conforto. Então, o cara não quer pensar fora da caixa, não interessa a ele. O salário dele está indo lá na conta dele direitinho e tudo aquilo funciona. É uma engrenagem que já está há muitos anos, que já vem há muitas décadas, né, funcionando daquela forma. Para que eu vou alterar? Eu vou evoluir alguma coisa digitalmente? Vou, mas eu não vou fazer nada que possa alterar essa minha engrenagem. Até porque, Sim, por que eu vou precisar de uma escola física se eu tiver todo o ambiente online funcionando? E funcionando bem, exatamente. né? Para que eu preciso do físico em si? Ah, uma aula de educação física, mas isso eu posso pegar uma área assim, pequenininha e montar. Eu não preciso mais. Se eu sempre levar isso para o lado das empresas, tem empresa que tinha 4, 5, 6 andares. Hoje ela está com um. Porque ela descobriu que é mais barato ela trabalhar online. Mas Sim, aquele negócio, nunca quis pensar fora da caixa, tinha medo de pensar fora da caixa. E eu acho que está acontecendo na educação online é isso. As pessoas estão com medo de pensar, estavam com medo de pensar fora da caixa. E no momento que elas estão com medo de pensar fora da caixa, eles realmente agora eles são obrigados a. E no momento que são obrigados a, eles estão descobrindo um novo mundo. Brave New World. Não sei se você conhece esse livro de Aldous Huxley. Né? Você já ouviu falar desse livro? O Brave New World, Admirável Mundo Novo, né? Ele fala de uma coisa parecida com isso aí. Ele fala justamente que você tinha uma sociedade que era fechada, que sempre funcionava de uma regra, sempre funcionava num processo único, e uma pessoa acabou saindo daquela sociedade e descobriu que o mundo tinha outro mundo na frente. Né? Então está faltando para os professores é achar o seu Brave New World, o seu admirável mundo novo. Né? Os alunos já acharam. E agora falta os professores, falta os caras pensarem fora da caixa. O que você me acha? Eu sei que eu fiz uma analogia com Aldous Huxley, mas eu achei que bateu certinho com o admirável mundo novo que você está pensando aí agora. não, e sem contar, eu vejo o cenário da seguinte forma: estamos no século XXI, com escolas do século XX, com educadores do século XIX Sim, e educação do século XIX. sim. Eu vi um. Você falou uma coisa agora muito importante, que eu vi uma palestra da FGV, tá? De uma professora, mestranda na FGV, uma doutoranda, se não me engano, mestranda não, doutoranda na FGV, em que ela falou o seguinte: você tem empresas 4.0, você tem indústrias 4.0 e você tem uma educação 2.0. Sim, Né? exatamente. E aí, olha a importância disso que a gente está falando agora, e trazendo para o sistema online de novo. O presencial, onde o professor escreve no quadro, o aluno vê, isso não funciona mais. Todos já estão cansados de saber que isso não funciona. O professor no papel do professor, o aluno no papel do aluno, vendo um professor escrever e decorando. Não há aprendizagem nisso. Sim, Aí você volta a falar daquilo, das aulas invertidas, da cultura make, mas vamos agora olhar para os dados. Uma pesquisa feita pelo Game Brasil, em fevereiro de 2020, ele aponta que entre 24 e 34 anos é o maior público de jogadores do Brasil. Jogadores de tanto de games eletrônicos, seja computador, mobile, enfim. Preste atenção, 24 a 34 anos. sim. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão na faculdade, são pessoas que estão no mercado. E aí você vai chegar e você vai pegar essas pessoas que estão inseridas na tecnologia, nos jogos, e vai falar para elas que elas têm que ficar numa sala de aula, sentado, calado, olhando um professor escrevendo um quadro, com giz, com piloto. Não funciona. Então, se não buscar novas estratégias de você atender esse público, essa nossa nova geração, que é a geração que está inserida na tecnologia, a educação vai de mal a pior. Sim. Não, isso aí eu posso dizer o seguinte, 95%, não, até mais, 99% do ensino é voltado para um ensino arcaico. Né? Eu conheci uma escola, um projeto de uma escola uma vez,
Mas aí o que eu falei, o ticket dela, que é o valor da mensalidade, é algo em torno de 4 a 5 mil reais. Ou seja, é fora da realidade de várias pessoas no mundo. O projeto delas é uma aula tão interativa. Pra você ter uma ideia, o quadro ele seria feito com aquele do... um projetor que você bastava achar o dedo, você desenhava no quadro. Então a aula Sim. seria toda projetada, com multimídia, aquela mesa da... não sei se você lembra da mesa da Microsoft, que era parecida com a mesa do Minority Report. Né? Então, isso tudo tinha na biblioteca. O projeto todo estava assim. O projeto, na realidade, eles devem até manter... Eu tive nessa escola há pouco tempo atrás, e ela é toda tecnológica. Tá? Ela é extremamente tecnológica. Aí eu falo para pensar o seguinte para você. Você chegar a um nível desses numa escola pública, chegar a um nível desses nas escolas particulares que tem hoje em dia, como você falou, a educação está em 2.0. Ninguém quis que a educação chegasse a 4.0. Foram empurrados a. E não estão preparados. Tem muito professor que fala para mim, os professores, a maioria deles, 85%, não estão preparados e não querem se preparar. Porque eles querem que volte o mais rápido possível ao que era. Eles não querem entender que a coisa mudou. E o que você acha disso? Você acha que isso é um entrave para você? Na verdade, Marcos, falando pela questão dessa aula física aí toda tecnológica, sim, se você tem uma estrutura, uma condição, seja ela financeira e uma condição de equipe, de conhecimento, legal. Mas hoje temos diversas provas que é possível montar uma aula dinâmica, tecnológica, com baixo custo. Sim. E aí eu vou te dar o exemplo, por exemplo, num desses cursos, uma dessas lives de quarta-feira com os professores, tivemos uma palestra do professor André, inclusive eu aconselho todos já depois estar olhando, onde ele conseguiu pegar toda uma escola e criar uma oficina, aulas através de Cultura Maker de robótica com sucata, onde eles recebiam sucatas de toda a cidade, aparelhos eletrônicos, enfim, e ele ensinava os alunos a construir robôs através de sucata. O custo dele, isso, palavras dele, chegava em 5 a 10 reais, 20 reais no máximo. E o cara está conseguindo escalonar isso para outras cidades. E aí, quando você fala do online também, o E-Distância é uma prova também. O E-Distância, se você quer dar uma aula, eu consigo falar para você, você tem ferramentas de vídeo interativo, onde você grava um vídeo, você coloca essa aula lá e você cria avaliações interativas durante o vídeo. Você consegue criar atividades gamificadas, onde você tem score, rank, pontuação, você desperta o lado competitivo dos seus alunos e o lado criativo também. Então, assim, não é questão de custo, Marcos, é questão de querer. Basta querer. E aí esses professores estão com essas resistências, sendo um pouco direto aqui, vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha. Sim. Ou você abandona a educação porque você não está mais qualificado para a educação na nossa geração, ou você se atualiza para poder se adaptar à educação. Porque essa resistência ela não vai muito longe. Não tem como ir muito longe. Não, sim. Eu dei um exemplo. Eu vi uma foto nesses dias que tinha uma fila enorme numa fábrica. O cara tá falando, tá vendo o que a indústria 4.0 está gerando? Eu falei o seguinte, você tá vendo o que o coche, o automóvel gerou pro cara que fez o coche no final do século XIX? Você não tem como parar a tecnologia, você não pode parar a evolução da humanidade. Nós estaríamos no tempo das cavernas até hoje, né? Então você tem que o seguinte, você tem que se reeducar, você tem que se remodelar. 70% a 80% dos empregos que hoje em dia você conhece vão ser diferentes daqui a 10 anos. Guarda essa frase que eu estou falando. 70% a 80% dos empregos que você conhece vão estar diferentes daqui a 10 anos. E se você não se readaptar, se você não passar, e o professor é isso, ele vai ter que se readaptar,
Se ele não fizer isso, ele vai morrer pro mercado. Ponto. É simples. Não tem mágica, não tem variante de condão de Harry Potter, cara. Né? A gente brinca, não tem Hogwarts nessa brincadeira aí. Acho que até Hogwarts vai estar entrando na educação à distância. Né? Entendeu? Então, na realidade, é isso. Vai, mas continua, complementa aí. Tá muito interessante essa brincadeira. É o que você falou, essa questão das profissões do futuro, né? Eu leio bastante sobre isso também. E para os professores que estão nos assistindo hoje, os alunos também todos, né? Inteligência artificial, deep learning, são palavras complexas, são palavras de outro mundo. Esse é o futuro. Sim. Estude GPT-3. Já vou falar do GPT-3? Estude GPT-3, entenda o que GPT-3 pode fazer. Aí vocês vão entender o que vai acontecer para frente. Então, assim, é claro que assim, a tecnologia ela também vem para facilitar. Então, quando você fala de, por exemplo, cidade inteligente, smart city, você tem um lado das pessoas que desenvolvem e o lado das pessoas que operam. Então, assim, para muitas profissões pode facilitar, mas não tem como você fazer isso sem estar inserido na tecnologia. E aí, se você for voltar para a educação, hoje estamos falando de plataforma online. E daqui a 5 anos? Será que a gente não vai ter, por exemplo, um sistema... A gente já tem, tá? Mas ainda não é cultura. Mas imagina uma educação à distância através de hologramas, um exemplo. Foi o que eu pensei através agora, de realidade virtual. Você lembra de uma reportagem que teve? Não sei se você lembra disso aí, foi na eleição americana, na primeira eleição do Trump, que um repórter entrou ao vivo numa emissora por holograma. Não sei se você chegou a ver isso aí. Eu não cheguei a acompanhar. Eu não cheguei a acompanhar. A repórter, ela foi falar assim, agora vamos falar com a repórter tal, que ela estava no outro lado dos Estados Unidos, estava na região oeste. Os caras estavam transmitindo do leste, ela estava lá no oeste. Fizeram um padzinho no chão, né, como se fosse aquele tipo Star Wars, né? E desse pad ela subiu, ela entrou em forma de holograma ao vivo e conversou com os caras. Isso foi que na primeira eleição do Trump, cara. Nós já estamos indo para a segunda, ou seja, 4 anos atrás. Imagina o ramo de tecnologia como está hoje. Né? Você falou, e eu acredito muito nessa parte de holografia. Tá? Que dá para fazer, você vê que dá. É questão assim, falta isso ser inserido no mercado, nas profissões. Aí você tem questão de custos, enfim, custo-benefício, enfim. Mas é uma realidade que a gente já sabe que existe. Sim. Não, e aí... custo é hoje, né? Daqui a 3, 4 anos você muda a tecnologia, daqui a pouco não tem custo nenhum. 3D, cara. 3D era uma coisa de cinema. Exatamente. Na televisão na sua casa. O VR. Eu tenho VR comigo, eu tenho um PlayStation VR. VR agora você tá na tua casa, cara. O AR. Né? A realidade aumentada. Né? Augmented Reality. Então hoje já está na tua mão. O que falta para a holografia? É só ela ficar mais barata, só isso. Exatamente. E você falou um ponto importante agora, o VR. Isso aí eu posso falar que não é nem futuro, isso é presente. Sim. Presente e vou ser um pouco exagerado aqui agora, de repente posso até virar passado. Por quê? O VR ele já está na educação. De repente, alguns professores possam não ter visto ainda, mas tem muitos atuando. A gente já tem um VR, a gente já tem um RA na educação. Você pega hoje um livro e você passa o seu smartphone e você vê a realidade aumentada surgindo. Você vê livros de história contando histórias através da realidade aumentada. Você coloca hoje um óculos e você consegue também ver a educação inserida nisso. Você então, tá lá, vamos voltar. Então, assim, aí vamos voltar agora para a questão da resistência dos professores. Hoje a gente está falando de uma plataforma online. Você vai entrar conforme você entra no seu Facebook, no seu e-mail, um processo simples. Você vai usar ferramentas interativas para dar sua aula. Se isso gera resistência, Marcos, imagina quando você começar a falar de realidade aumentada, realidade virtual, holograma,
Como é que esses professores pretendem agir quando chegar esse momento? Entendeu? Então, é isso. Eu acho que sair dessa zona de conforto, é pensar fora da caixinha. Nós do E-Distância estamos aqui para ajudar através de cursos, através de também mentorias. Não trabalhamos só com um sistema de sala, de aula e lives, mas trabalhamos com eventos também, webinar. Enfim, temos bastante novidades para o professor que hoje quer ser introduzido. A gente pega na mão e faz tudo por esse professor, ensina esse professor e mostra para ele que não é um bicho de 7 cabeças. E a gente consegue mostrar o quanto isso melhora também o desempenho, os resultados para a educação e como isso facilita a vida dele. O Marcos, olha que interessante. Os professores estão criando resistência para algo que facilita a vida deles. Já parou para pensar nisso? Quando você fala de um sistema online, você está economizando tempo. Você não precisa se locomover, tudo bem. Às vezes, dependendo da pessoa, você pode até gastar mais tempo. Então, por exemplo, tem professor hoje que fala, eu gasto mais tempo e me estresso mais do que quando era presencial. Mas é porque o professor está se adaptando ainda. Sim. Mas se você for considerar o cenário que eles já estão introduzidos na tecnologia, no sistema online, você economiza tempo, você economiza recursos, você pode trabalhar no conforto de qualquer lugar do mundo. Eu posso, por exemplo, estar no meu sítio, na minha fazenda, na minha casa, em qualquer canto do mundo, dou a minha aula agora, daqui a pouco vou lá, tomo um banho de piscina, tomo um café, volto, dou outra aula. Então, assim, falando agora em questão de psicologia, você não tem comparação o estresse que você vai estar aliviando em relação a você estar numa aula presencial, pegar engarrafamento, enfim. Sim, você pode parar no meio de uma aula ou outra, você assiste uma série, relaxa, joga um videogame, relaxa a mente, depois você volta para aquilo ali, volta a outra pessoa. Sim, e você consegue, aí esse é o ponto mais importante, você grava uma aula, essa aula vai rodar o tempo que você quiser que ele tenha rodar. Então, assim, a gente tem professor, eu vou falar por experiência própria, se chega o professor que no primeiro período, ele dá aula para uma turma, no próximo período vai entrar outra turma para ele que ele vai dar a mesma aula. Se ele tem aquilo gravado e ele dá suporte através de conferência, mas a aula já está gravada. Sim. Então, otimiza a vida do professor. E é isso que o E-Distância busca levar para os professores. Você pode gerar todo um conteúdo online que fica gravado, como você falou, fica todo preparado, todo pronto, e ele só entra para tirar dúvida. Ele vai ganhar em qualidade de vida, cara. Ele não precisa ficar falando aquele o tempo todo. Ele já grava um script pronto. Depois do script pronto, ele só entra na aula para dar, tipo, não, tá vendo? Eu falei isso aqui é por causa disso, e acabou, ele só tira dúvida. Ele não perde tempo. Exatamente. Não, e essa questão do dúvidas, porque a gente não não pegou a questão do vídeo interativo. Ele pode tirar a dúvida numa aula gravada, sim, com ele lá tirando dúvida, mas na verdade não é ele. Sim. Aquilo já está pré-programado. Mas aí, assim, são adaptações. É o que eu reforço, Marcos. Basta o professor querer. Os alunos eles já estão introduzidos nisso. Estão aguardando os professores também. Professores, acreditem, os alunos vão preferir muito mais esse modelo do que ter que ir para uma sala de aula. Lógico que a gente tem as exceções, mas... Sim. E aí... Fala-se assim, mas e as regiões que não têm internet, que não têm tecnologia? Infelizmente, esse cenário não é de hoje para amanhã que a gente vai mudar. Eu não posso hoje, sendo estratégico e sendo lógico, eu não posso não aderir a um sistema que funciona porque tem uma falha, que é essa questão que tem pessoas que não têm tecnologia, não têm internet. Porque se você for ver por esse lado, que é o que hoje é usado como uma forma de resistência para o ensino online, as pessoas que não têm internet ou tecnologia, quando você fala do presencial, e as pessoas que moram longe não têm condições de pagar passagem? Sim. Então qualquer modelo vai ter os desafios. E você resolve o problema dessa pessoa
com online. Exatamente. Você resolve literalmente o problema dessa pessoa com online. Acabou. Pronto. Ele não tem condições de ir lá assistir a aula, tá aqui, ó. Tá aqui seu tabletzinho que é doado pelo governo. Não precisa ser nenhum tablet fantástico, maravilhoso, mas um tablet suficiente para que ele possa assistir uma aula. Tá aqui seu tablet, tá aqui sua forma de assistir sua aula, meu amigo. Boa sorte, você já tem um link, nós colocamos um link aqui próximo à sua cidade. Você vai entrar e vai rodar de tal a tal hora esse link vai estar disponível. E você vai estar presencial online. Você vai poder navegar, vai poder estudar. Você vai trazer uma coisa que o Brasil precisa. É educação de base para todo mundo. Você vai... dizia-se, existe uma passagem muito antiga que os antigos falavam, que é muito importante. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Né? Não lembra disso? É basicamente isso, cara. Exatamente. O que ele quis dizer, o que todo mundo quis dizer com essa frase é isso. Se eu não consigo levar o aluno à escola, traz a escola para o aluno. E a educação online é a solução para você trazer essa escola para esse aluno. Você vai conseguir dar educação de base, você vai dar educação para todo mundo. Eu não preciso criar mega estruturas de escola. Eu preciso criar mega infraestrutura. É diferente. Exatamente. Né? Exatamente. Gente, o nosso papo, olha só, pra gente não alongar muito, senão daqui a pouco esse pessoal que a gente ouve agora, eles não vão ouvir a gente, não vão mais ouvir a gente. Eu acho que a gente tem que marcar uma outra conversa. Eu acho que isso aí que tá fantástico. A gente tem que alongar mais isso. Né? Se você tiver à disposição também é disso, eu acho que é interessante. E a gente vai encerrar por hoje. Mas eu só quero dizer o seguinte. É o futuro. Não saia disso. Dá suas considerações finais. Eu vou também fazer o meu fechamentozinho aqui. E a gente... Vamos voltar sobre esse assunto. Vocês podem ter certeza. Vocês estão aqui do outro lado querendo. A gente vai voltar muito sobre esse assunto, que é muito importante. Não decide apenas o presente. Decide muito o futuro de todo mundo que está aí assistindo. Tá? Por favor, suas considerações finais aí. Primeiro, eu novamente gostaria de agradecer o convite, Marcos, está participando. E falar, deixar uma frase aqui para os professores que estão me assistindo. Professores, sou aluno, sou empreendedor, sou pesquisador. Então eu faço um apelo aqui agora para os senhores. Incentive seus alunos a entrar no mercado de trabalho. Inove e faça com que os seus alunos saiam da zona de conforto. Porque hoje temos uma geração de pessoas, de alunos com conhecimento e com medo do mercado. Então, professores, quebrem essa resistência, adiram ao sistema online, adiram a inovação e façam isso pelos seus alunos. É isso, Marcos. Eu vou complementar um pouquinho o que você falou, que é o seguinte: o futuro existe. Se você não preparar o seu aluno para o mercado de trabalho, se você não preparar ele para a vida, você não vai conseguir avançar no mundo. Você não avança, não adianta. Não tem como você avançar se você não estiver preparado. Você vai criar uma geração de pessoas com bastante conhecimento e sem saber aplicar o mesmo. Isso não funciona. O canal Quem Sabe agradece a presença do nosso amigo aqui. Que venhamos a conversar novamente várias vezes sobre vários assuntos. Eu acho que é importante. Quanto mais cultura e conhecimento nós pudermos espalhar, é melhor. Até uma próxima a todos. Que vocês se sintam felizes. Estudem. Vão para o futuro. Não adianta, a resistência não te leva a lugar nenhum. Lembra disso, tá? Até uma próxima. Fiquem com Deus. E fomos. Valeu. Obrigado, gente. Tchau.